tá tocando Ivete Sangalo. Eu acho que se você está vendo esse vídeo no momento em que ele está sendo lançado, você já percebeu que o carnaval já acabou faz alguns meses. Resumindo a coisa toda, a vida aconteceu, tudo atrasou, mas eu ainda tinha muito conteúdo muito legal dessa semana de férias do carnaval, então eu tô aqui pra compartilhar, mesmo que já tenha passado um certo tempo. E também porque eu fiz leituras muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Só pra deixar avisado, eu não sou a pessoa que é o maior fã de carnaval. Eu adoro o feriado de carnaval. E nesse ano, eu e minha família, nós fomos pro litoral e eu queria tirar essa semana de férias só pra ler. Só pra ler. Então acabei que eu levei alguns mais livros do que realmente era necessário. Eu também não tenho nada contra o carnaval em si. Eu só não gosto muito de música alta e muitas pessoas no mesmo lugar acumuladas. Eu fico um pouco agoniado. Mesmo assim, onde a gente tava ficando tinha meio que uma comemoração no centrinho e eu fui lá pra ficar alguns minutos e também ver o desfile. Eu gosto de ver o desfile. Antes da gente começar o vlog em si, eu queria dar um pequeno disclaimer que vai funcionar assim. Primeiro eu vou mostrar, então, o vlog e depois eu volto aqui pra falar sobre as leituras que eu fiz. A minha ideia era comentar os livros enquanto eu lia eles. Só que eu percebi, gravando já alguns vídeos, que eu não funciono assim. Quando eu acabo um livro, eu preciso ficar um tempo remoendo e pensando sobre o que eu acabei de ler. Acabei lendo alguns clássicos nessa viagem e eu sinto que os clássicos, mas não só os clássicos, eles precisam desse tempinho para absorver o conteúdo. E isso foi muito bom, porque essa lista do quais eu gostei mais e quais eu não gostei tanto seria diferente se o meu comentário fosse as primeiras impressões. Eu percebi que eu não queria fazer primeiras impressões, porque as minhas primeiras impressões às vezes não é o que fica. Ai, droga, não trouxe tripé. Cheguei. Então, só pra confirmar, esses aqui são os livros que eu trouxe pra ficar 6 dias na praia, que é o Noites Brancas, que eu já comecei, A Morte de Ivan Lynch, Os Fantasmas de Canterville, A Metamorfose, A Palavra que Resta, O Velho e o Mar, porque estamos na praia, e A República do Dragão. Em minha defesa, na praia eu leio muito. Muitos desses livros são curtinhos. É claro, eles são clássicos, e às vezes os clássicos parecem ser curtinhos, mas eles acabam sendo mais demorados de ler por conta da linguagem. Então, vamos ver o que eu consigo tirar disso daqui. Eu também tô lendo no meu Kindle o Relatos de um Gato Viajante. Eu acabei de terminar a duologia Morisaki. Eu tava relendo ela para um projeto que espero poder compartilhar com vocês depois. E assim, sim, eu trouxe o meu Kindle também, que tem muitos livros que eu quero ler, livros que estão muito atrasados para eu ler, livros que eu quero muito ler, mas eu tô também com esse, não vou dizer que é um projeto pessoal, é uma medida que eu impus para a minha pessoa, de que eu preciso acabar os livros não lidos da minha estante, antes de eu comprar novos livros.
comecei a ler O Velho e o Mar antes de dormir. Li mais um pouquinho no início da manhã, mas como a gente foi fazer um churrasco na praia e a gente foi um pouco mais longe, eu não ia ter muito espaço para levar um livro que é um pouco maior de altura, porque ele é fino. Então eu peguei A Morte de Ivan Ilitch e comecei a ler lá. E li mais ou menos até o capítulo 5. Voltei e continuei a ler O Velho e o Mar até a noite, e depois fomos pra essa festinha de carnaval que tem aqui no centro, que eu pessoalmente não aguento ficar muito tempo lá. Quando começa as músicas já é tipo meia-noite e eu já tô morrendo de sono, então não dá. Não vou conseguir ler todos os livros, isso eu já sabia, mas eu acho que eu tô indo num ritmo bem bom, não tá muito apressado e eu tô conseguindo aproveitar as leituras, eu tô conhecendo muita coisa nova, muita coisa que eu já queria conhecer e agora finalmente está na minha bagagem de leitor. Então eu tô muito feliz. Um pequeno desabafo. Eu adoro Ivete Sangalo e eu sei que ela é a musa do carnaval, mas, gente, eu não aguento mais ouvir. Acho que toda música que você escuta repetidamente, tu enjoa, querendo ou não. E aí é sempre os hits da Ivete Sangalo, o tempo todo, tocando. E parece que o vento traz a música do centro. Não é muito longe, então o vento traz a música. E então é 3 da manhã e eu tô na cama, tentando dormir, e tá tocando Ivete Sangalo. Ainda bem que eu gosto de Ivete Sangalo, mas é só um pequeno desabafo sobre Ivete Sangalo.
vamos começar a falar desse aqui, que se fosse minhas primeiras impressões, ele ia ser o livro que eu menos gostei nessas férias. E por vários motivos. E agora ele é o livro que, de todos que eu li, é o que mais continua comigo, é o que mais volta aqui na minha cabeça, é o que mais mudou as químicas do meu cérebro e é o que eu mais tô querendo reler e tirar novas coisas dessa pequena novela que é poderosa. Eu acho que o meu problema inicial com esse livro foi um pouco de expectativa primeiro, é Dostoiévski. Esse foi meu primeiro Dostoiévski e eu mal posso esperar para ler as obras que ele é mais conhecido agora. Mas eu queria começar com Noites Brancas realmente pelo tamanho. Minha experiência lendo esse livro foi engraçada, porque a gente vai acompanhar esse personagem que nós não sabemos o nome, nós o conhecemos apenas como Sonhador. Ele é um homem de 26 anos e que está muito solitário e que ele está em São Petersburgo durante esse fenômeno da natureza em que o sol não se põe por completo, então as noites são claras, noites brancas. E então ele acaba conhecendo essa menina que é Nastenka. Eu não sei como se pronuncia o nome dela. Nastenka. Eu não sei, vai ser Nastenka, que é como eu li. Ele acaba se apaixonando por essa menina durante esses 4 dias, eles acabam compartilhando momentos íntimos. E assim, eu acho que é meio esquisito falar que é spoiler de um livro tão antigo quanto esse, mas não termina bem. E quando eu terminei eu falei, sim, é isso que você merece, seu tonto. Porque ele tava tratando ela como se fosse o amor da vida dela em tão pouco tempo. E eu fiquei pensando, isso seria uma coisa da época, talvez? Assim, de ser tão emocionado, com tanta sede, em querer se apaixonar por alguém, assim, de uma forma tão pesada, em tão pouco tempo. E pra mim, quando ele se morria de amor por elas, eu ficava rindo. Porque é engraçado, querendo ou não. Então foi uma leitura muito leve, foi muito engraçada, mas quando eu terminei eu não senti nada. Mas tem uma última frase nesse livro que acabou ficando na minha cabeça, ficou martelando, que eu até quero ler pra vocês. Meu Deus, 1 minuto inteiro de felicidade plena. Seria isso pouco para toda a vida de um ser humano? E aí eu fiquei pensando e aí eu percebi que eu já fui ele. E aí eu lembro que no meu primeiro amor, na minha primeira paixão, porque vendo agora, de longe eu não considero mais um amor, mas sim uma grande paixão, foi muito parecido com esse livro aqui, tirando a parte que eu tô no Brasil e que não teve Noites Brancas. Mas essa pessoa que eu acabei gostando muito, de início acabou aceitando, só que durou, acho que durou menos tempo do que durou o relacionamento desses dois aqui. E eu lembro que nesse pouco tempo eu fui feliz. Eu fui muito feliz. E depois eu não fui mais feliz. Mas eu fiquei pensando nessa frase, valeu a pena esses poucos dias de felicidade para todo o resto da vida que eu tive? Porque foi um momento que me marcou. Eu aprendi muitas coisas sobre o amor, eu aprendi muitas coisas sobre como eu funciono. Eu amadureci. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, ao mesmo tempo que eu sofri. E meio que essa é a vida. E, meu Deus, eu estou me abrindo até demais, talvez. Eu só sei que fica um pouco mais difícil de falar mal do sonhador quando tu começa a se ver nele e tu começa a perceber que todo mundo já foi um pouco sonhador. E todos nós aprendemos, às vezes da pior forma. E isso faz parte da vida. Agora eu entendo o que faz de um clássico um clássico. E vamos tirar só um segundinho aqui desse vídeo pra elogiar essa edição da Nanofágica. A editora Antofágica em si já é uma das minhas favoritas e eu não tenho nenhuma edição deles aqui, mas eles fazem essas edições de bolso dos clássicos com uma edição um pouco mais diferentona, uma edição que você não veria num livro clássico, de fato. Mas que pra mim é muito bonito, eu gosto muito desses detalhes aqui que tem
na lateral. Eu adoro como os livros ficam juntos na estante. A edição dele em si é muito confortável de ler. E o mais importante, é barato. Isso é muito barato. Uma edição bem feita, boa, barata. E eu que adoro um livro sem orelha, um livro molezinho, pra mim isso aqui é maravilhoso. Tudo que eles lançarem dessa edição de bolso eu quero pegar. E depois eu li A Morte de Ivan Illich, que foi o livro que eu mais gostei de ler. Que a experiência de leitura em si foi prazerosa, porque a prosa do Tolstói, também é meu primeiro Tolstói, a prosa dele eu achei incrível, viciante, muito fácil de ler. Eu que nunca li nada da literatura russa, nunca pensei que seria tranquilo de ler. E o legal dessa história é que ela é muito simples, mas não simplória. De fato, é uma história simples. E eu acho que é por isso que ela é tão boa, porque fala sobre a morte do Ivan, que nessa pequena novela também a gente vai acompanhar a vida desse homem que teve a vida que todo mundo sonha, ou a vida que todo mundo pensa que devemos ter. Ele conseguiu uma esposa decente, com um bom trabalho, ele tem filhos, ele tem a vida que muitos almejam como se fosse a vida ideal, mas então ele acaba contraindo uma doença e ele já está no seu leito de morte quando ele começa a pensar em tudo que ele fez em vida e ele vê que pra quê? E que ele, de fato, não está feliz com a vida que ele vem levado até agora. E eu acho isso totalmente atual. E a questão é que no seu leito de morte, ele percebeu que ele não estava vivendo a vida que ele queria, mas sim a vida que era mais convencional. Uma vida quase que de aparências, uma vida muito mais pros outros do que o que ele realmente queria fazer. O que, se parar pra pensar, é o que muita gente faz ainda hoje em dia. Nós temos esse padrão que a gente tem que seguir para ser considerado alguém de sucesso, o casamento, o trabalho, os filhos, e é isso que é o digno, é isso que é o certo, e se você tá saindo disso, você tá errado. Mas o que mais me pegou, assim, e isso é muito legal porque faz já um tempo que eu tô pensando sobre essa performance da vida e a diferença entre viver para nós mesmos e viver para os outros. Mas o que me pegou de fato nesse livro foi como ele fala da morte, que também a morte é uma coisa que eu tenho pensado bastante nos últimos tempos. Eu tô bem. É legal de ver como ao redor dele, enquanto ele está morrendo, as pessoas sentem pena, ao mesmo tempo que elas agradecem por não estar passando por isso. E uma pessoa enferma, querendo ou não, vai ser um fardo. A presença dele na vida da família, das pessoas que moram em volta dele, é desconfortável. E essas pessoas, elas querem continuar vivendo, porque a morte é um tabu. Elas querem continuar vivendo, elas querem continuar se divertindo, não querem pensar na morte e quem está morrendo agora. Então, de certa forma, tanto a vida quanto a morte pode ser uma performance. E Ivan só percebe isso quando nada mais importa. Então as coisas convencionais acabam parando de fazer sentido. E como alguém que pensa sobre isso já faz desde a minha adolescência, de que já sabia há muito tempo que não teria uma vida convencional, como isso é engraçado e triste ao mesmo tempo. Mas ele é um bom livro para manter isso na nossa cabeça, né? Nós estamos vivendo para nós, estamos vivendo para os outros, estamos fazendo algo só porque é conveniente. Então, é um livro que eu acho que eu vou carregar pro resto da minha vida. E da mesma forma que muita gente carrega ele pro resto da vida. Eu acho que eu queria dizer mais alguma coisa e eu me esqueci. Então eu li O Velho e o Mar, que é um dos livros mais importantes da literatura contemporânea. É o livro que deu pro Ernest Hemingway o Prêmio Nobel. Esse livro também foi o meu primeiro Hemingway e infelizmente este não conversou muito comigo. Ele tá longe de ser um livro ruim. O Velho Mar não é um livro ruim. Mas é aquilo, né? O livro só não conversou e tá tudo bem. E ele continua tendo muitos pontos positivos, muitas coisas que eu gostei. Nessa história a gente vai acompanhar a história de um homem chamado Santiago, que mora em Cuba. E eu não sabia que esse livro se passava em Cuba.
E eu também não sabia que o Hemingway viveu em Cuba por um tempo, então muito legal. E esse pescador, ele tá vivendo meio que uma maré de azar, porque ele não tá conseguindo pegar nenhum peixe, e ele tá desmotivado. Ele tem essa relação com um aprendiz que se chama Manolin, e os pais dele não tá deixando eles pescarem juntos. O Santiago, ele tá com o orgulho ferido, e ele sente que agora precisa se provar. Então um dia ele vai sair pra pescar, e ele fisga um peixe enorme. E todo o livro vai narrar essa luta entre homem e peixe, ele tentando dominar esse peixe. E assim, quando as pessoas falavam desse livro pra mim, quando eu escutava alguém na internet falando sobre ele, eu sempre pensei que eu ia ficar com tédio. Eu não sou o maior fã de pescaria, eu só pesco em videogame, eu não sei nada sobre pescaria e eu também, pessoalmente, não tenho interesse nenhum em pescaria. E ainda tenho medo do mar. Tento ficar um pouco afastado. Mas é engraçado porque eu fiquei muito vidrado na história. Eu fiquei tão vidrado que eu sinto que essa foi a pescaria mais intensa que eu já presenciei. A história vai escalando, vai escalando, vai escalando de uma forma que eu fico, meu Deus, que tipo de pescaria é essa? Até eu quero participar, se for assim. E chega num ponto que tu tá torcendo pro Santiago pegar esse peixe, ao mesmo tempo que tu tá torcendo pra o peixe escapar, porque de certa forma tu acaba se importando com o peixe, porque o Santiago se importa com o peixe. O Santiago, ele respeita o peixe. Ele tem noção do que o que ele tá fazendo é ruim. E ele tem noção de que esse é o trabalho dele. Então ele tem esse respeito e uma admiração pelo peixe, que eu achei muito legal. Mas o que foi que não me fez me conectar tanto com o livro é que ele é um livro curto, mas eu achei um pouco extenso nessa parte da pescaria. Eu, querendo ou não, fiquei entediado algumas vezes com algumas passagens, e tem algumas descrições sobre a pesca que eu não consegui visualizar na minha cabeça. Felizmente, nós vivemos na era da internet e eu posso pesquisar para ver o que está acontecendo. E também tem algumas conversas sobre beisebol durante o livro. E aquilo, que nem pescaria. Eu não sei nada sobre beisebol e eu não me interesso sobre beisebol. Só que diferente da pescaria, que eu realmente fiquei fascinado, o beisebol estava lá só mais para meio que construir um gosto desse personagem, só que eu não consegui entrar nessa parte. Então é como eu falei, eu sinto que eu dei mais elogios do que pontos negativos, mas é aquilo que eu falei, ele de longe é um livro ruim, ele é um livro muito bom, tem muita gente que lê esse livro todos os anos, o tempo todo, tem como livro favorito, e eu super entendo essas pessoas, mas ele não me pegou dessa forma. Então, eu li 2 livros clássicos, eu li um contemporâneo mais antiguinho, então agora eu queria ler algo mais atual. E por incrível que pareça, esse foi o livro mais difícil de ler em questão de linguagem do que os outros 3. E aí tem gente que fala que livro clássico é muito difícil de ler. Assim, tem livros lançados hoje em dia que também dão uma complicada. E eu li A Palavra que Resta, que é um livro nacional. E só de lembrar, não só foi um livro difícil de ler pela escrita dele, mas pelos temas que são sensíveis para mim. E eu agradeço muito que são capítulos curtos, porque eu li esse livro bem devagar, e acho que se eu não conseguir ler mais livros depois foi por conta dele, porque ele tava me deixando com a cabeça pesada. Olha que férias maravilhosas. O livro ele vai contar a história do Raimundo, que é esse menino que cresceu na roça e ele queria muito ser alfabetizado, mas ele teve que trabalhar com seu pai já desde muito pequeno. E enquanto ele é adolescente, ele acaba se apaixonando por um menino chamado Cícero. E tudo isso num ambiente que é muito homofóbico e que tem uma cabeça muito fechada para esse tipo de situação, e dá tudo errado. E ele precisa fugir de casa, e Cícero dá pra ele uma carta, só que ele não sabe ler e nem escrever. E então a gente vai acompanhar
não só esse passado, mas também o presente do Cícero, que ele tá com 71 anos e ele finalmente está indo aprender a ler e a escrever para ler essa carta deixada pelo seu primeiro amor. É assim, acho que só pela sinopse dá pra ter uma noção que é um livro assim que tem que estar com a cabeça firme. Ele é pesado, é triste, mas ele é esperançoso, de certa forma. O tipo de ódio que o protagonista recebe e o tipo de ódio que ele mesmo vai fazer consigo mesmo e com a sua própria comunidade é algo real e que eu esqueço que ela existe, ainda mais na bolha que eu vivo. É uma coisa que ainda existe e eu esqueço disso. A gente também vai ver um tipo de amor paternal que é muito distorcido, um ódio disfarçado de amor, um amor disfarçado de ódio que afeta todo mundo envolvido nesse núcleo familiar, vai além do núcleo familiar, porque ele é um tipo de ódio que marca as pessoas. E a escrita, falei que a escrita é difícil, mas ela também é algo de costume, porque com o tempo tu vai pegando o jeito de como o autor escreve. É uma escrita onde o diálogo e a narrativa se confundem e às vezes tu não sabe o que é o que. E pode ser um pouquinho irritante, mas também eu sinto que faz parte da experiência. E se eu tenho que resumir esse livro assim em uma palavra, eu acho que é experiência. Só que assim, não necessariamente uma experiência é algo bom, mas não quer dizer que o livro é ruim por conta disso. Porque eu sinto que essa experiência que deixa o livro marcante. Então, se você estiver com uma cabeça boa e quer ler uma literatura nacional, atual, muito bem escrita, muito bem produzida, vá. Vá. É um livro que eu quero revisitar, mas não agora, mas pro futuro. Eu me considero alguém que tem uma cabeça boa, mas esse livro, ele pegou um alfinete e fez assim no meu cérebro. Teve um momento do vídeo que eu mostrei que faltou luz. E, né, é meio difícil ler livros físicos quando você não tem luz. Então eu estava no meu Kindle e eu li O Gato Viajante, Relatos de um Gato Viajante. Nossa, eu demorei pra acabar esse livro. Eu gostei e não gostei. Eu gostava muito das partes que eram narradas pelo gato, mas tinha momentos que o livro não era narrado pelo gato, que aí voltava pro passado desse personagem, né? Esse personagem, que eu esqueci o nome, perdão, ele precisa fazer uma viagem e que ele precisa encontrar um novo dono pro seu gato. E no meio dessa viagem nós vamos ter meio que flashbacks do seu passado, onde a gente vai conhecer algumas pessoas do seu passado que vão voltar pro seu presente e que vai culminar no final da história, que é sim bem emocionante, mas é aquilo, a experiência de leitura em si não foi das minhas favoritas. Chorei no final? Chorei, mas é um livro que quer que você chore. Mas pra ser sincero, esse livro ele tem uma adaptação cinematográfica e eu sinto que eu gostei dele mais como uma adaptação que como o livro em si. Tem alguns livros que eu acabei não lendo, né? Um deles foi A Metamorfose, que vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu tô morrendo pra ler Kafka. Eu também vou juntar com Cartas ao Pai, que eu peguei no Kindle Unlimited, então assim, tá na hora de conhecer a obra desse homem. Levei Os Fantasmas de Canterville, que eu não acho que eu vou ler agora, eu acho que eu vou deixar pra ler mais pra perto de outubro. Eu tô querendo muito reler Retrato de Dorian Gray, então talvez eu pegue assim pra me aprofundar um pouco mais na obra do Oscar. E também levei A República do Dragão, que eu sabia que eu não ia conseguir ler ele lá, porque é um livro gigante, mas eu comecei a ler, estou lendo ele no momento e que delícia. Eu tô num período da minha vida em que eu não estou lendo tanta fantasia. Fantasia pra mim é um gênero confortável, é o meu gênero favorito literário, e eu sempre volto pra ele, querendo ou não. Mas eu tô no momento assim da minha vida que eu tô querendo explorar outras histórias um pouco mais realistas. Eu tô indo um pouco pros clássicos, eu tô indo um pouco pros contemporâneos nacionais, internacionais. Tô querendo conhecer outras obras e outros gêneros e eu tô me divertindo horrores, mas eu sempre volto pra ele. Pra fantasia é o meu gênero, é o meu gênero conforto.
mesmo quando é uma história política, uma história mais complicada, onde você tem que conhecer um mundo novo. Pra mim, essa é a parte que eu mais gosto da fantasia, voltar pro mundo da Guerra da Papoula, que é, sim, um mundo bem complicado, é sempre um deleite. Então, quando eu acabar, eu venho dizer o que eu achei dessa leitura. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar hoje. Esses foram os livros que eu li no feriado de carnaval. Foi um feriado muito gostoso pra ler. Espero que vocês tenham lido bastante durante essa época. Espero que vocês estejam lendo bastante agora. Muito obrigado por acompanharem até aqui. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui também na descrição. Lá eu posto algumas artes. Não sou tão ativo lá, mas eu espero que isso mude. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um gostei e comente se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros que eu comentei, ou qualquer coisa. O que você está lendo agora? Eu quero saber. É isso, muito obrigado e até a próxima.